Boa noite, a paz seja com todos. Eu quero ler com vocês Gênesis 26, a partir do versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o anjo e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei à tua semente todas estas terras e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Portanto, Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, e assim habitou Isaque em Gerar. A palavra de Deus nos diz que havia fome na terra. Havia crise, havia um grande problema, as pessoas estavam morrendo de fome, havia seca, a terra não produzia o alimento, as pessoas estavam morrendo de fome. Mas neste contexto, Isaque, ele tinha uma fé no seu coração. Ele tinha aquele tipo de fé que tinha o seu pai Abraão, que cria em Deus, apesar das circunstâncias. E diz aqui a palavra que o Senhor falou com Isaque e disse para ele não descer para o Egito. Disse para ele: peregrina nessa terra, eu serei contigo e te abençoarei. Tudo que nós temos que saber é isto, que Deus está conosco. Porque se Deus está conosco, nós podemos enfrentar qualquer problema. Se Deus está conosco, nós vencemos em qualquer situação. Nós podemos transformar a nossa realidade. Nós podemos mudar, muitas vezes, aquela realidade difícil, aquela situação difícil que muitas vezes atravessamos. Pela fé em Deus, com Deus ao nosso lado, nós podemos. Com Deus ao teu lado, você pode transformar também a sua realidade. E ele deu essa instrução: peregrina nessa terra, eu serei contigo e te abençoarei. Eu serei contigo e te abençoarei. Né? E ele disse mais: eu vou multiplicar a tua semente como as estrelas do céu. Ele estava dizendo aqui, fazendo referência a uma promessa que ele tinha feito a Abraão, de multiplicar a descendência de Abraão como as estrelas do céu e como a areia do mar. E ele disse: darei a tua semente estas terras, e em tua semente serão abençoadas, serão benditas todas as nações da terra. Por que ele disse isso? Porque através da descendência de Abraão, de Isaque, de Jacó, viria mais tarde o Senhor, o descendente, a sua descendência, aquele que abençoaria todas as nações da terra, o Senhor Jesus, que viria para salvar todos os perdidos, que viria para trazer a bênção na vida de cada família, de cada lar. Viria o Senhor Jesus. Era isto que Deus estava falando: em ti serão abençoadas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. E é em Jesus, o descendente, que a sua família é abençoada, que os seus filhos, seus pais, o seu esposo, a sua esposa, a sua família é abençoada. E nesta promessa que Deus fez: eu serei contigo e te abençoarei. Com esta promessa nós podemos transformar a nossa realidade. Nós podemos mudar a situação ruim. Nós podemos enfrentar qualquer problema. Nós enfrentamos as situações e nós vencemos em nome de Jesus. Você vai vencer. Eu vou vencer. Nós venceremos. Você pode ter certeza, por causa da fé que nós temos no nosso coração, da fé que você tem no seu coração. Esta fé, use esta fé para mudar a realidade ruim. Diz aqui a palavra de Deus
que Isaac obedeceu à voz de Deus, à instrução de Deus. E é muito importante nós sermos obedientes à palavra de Deus, para que nós colhamos os frutos, porque Deus abençoa aquele que é obediente, aquele que observa as palavras de Deus e que o segue. E diz aqui no versículo 12 do mesmo capítulo, diz assim: e semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha o que Isaque faz. Enquanto está todo mundo reclamando, todo mundo olhando para o problema, todo mundo paralisado, todo mundo ali reclamando com o rei Abimeleque, dizendo: Abimeleque, nós vamos morrer de fome. Isaque não fez isso. Isaque pega a sua enxada, vai para o deserto, aquela areia escaldante do deserto. Ele cava aquela areia seca, aquela terra seca. E ele pega um saco de sementes e ele, pela fé, ele semeia a sua semente naquela terra seca e quente do deserto. Depois ele vem e cobre aquela semente. E diz aqui a palavra: semeou Isaque naquela mesma terra. Não era uma terra diferente, era a mesma terra em que ninguém estava conseguindo nada. Na mesma terra em que ninguém conseguia nada, Isaque vai lá e semeia. Ele vai, trabalha, ele não ficou reclamando, ele não ficou se lamuriando, não, ele parte para a ação. Ele pega um saco de sementes, ele pega a enxada, cava aquela terra e semeia no deserto. E diz aqui que naquele ano, Deus o abençoou tanto. Deus o abençoou, diz aqui, e ele colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Ele colheu, além de ter produziu 100 vezes mais do que era o normal produzir aquela terra. Ele colheu muito, colheu bastante, porque o Senhor o abençoava. Onde é que estava o segredo? Não era a mesma terra, não havia a mesma seca, mas diz aqui, era porque o Senhor Deus abençoava Isaque. Por isso, ele colheu 100 vezes mais. Ele não ficou reclamando, mas ele transformou a sua realidade. Ele tomou a decisão de mudar aquela situação. Ele não ficou ali só reclamando, se sentindo coitadinho, mas ele sai para a ação, ele trabalha, ele faz, e depois de semear, ele vai para casa descansar, porque a fé, depois de ter semeado, descansa em Deus, porque o crescimento da planta só vem depois de um tempo, né? Você semeia a semente e não nasce exatamente no mesmo minuto. Tem que esperar crescer a planta. E assim Isaque semeia e vai descansar. Assim também somos nós. Quando nós realmente cremos em Deus, nós semeamos e aí descansamos em Deus. A fé descansa em Deus. Isaque, a fé plantou. Isaque é a fé que planta, e agora ele, pela fé, espera que é Deus quem vai dar o crescimento àquela safra, àquela planta. E diz aqui que ele colheu 100 vezes mais, porque Deus, o Senhor, o abençoava. Aquilo era fruto da bênção de Deus, é a bênção de Deus que enriquece. Você quer ser abençoado? Entregue a Jesus o seu coração e a sua vida, e você vai ver que Deus vai mudar o rumo da sua história. Jesus vai mudar o rumo da sua realidade. Ele vai transformar a sua realidade. E diz aqui a palavra que Isaque se engrandeceu naquela mesma terra, naquela terra onde havia fome, naquela terra onde todo mundo estava reclamando, onde só havia perda. Agora Isaque começa a crescer naquela terra, ele começa a crescer, ele começa a prosperar. Diz: engrandeceu-se Isaque naquela terra, até que ele se tornou muito grande, muito forte, muito poderoso, ao ponto em que ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitas vacas, tinha muito empregado trabalhando para ele,
de maneira que os filisteus invejavam a Isaque. Eles viam a prosperidade daquele homem e eles sabiam que era tudo aquilo era porque Isaque era abençoado por Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que você também faça isso. Mude a sua realidade. Se você não gosta da sua realidade, se você não gosta do que você está vivendo agora, então, pela fé, haja. Porque a fé faz, a fé age. Como fez Isaque, que plantou no deserto, faça também, semeie a boa semente. E você será abençoado. Mude o foco. Abraão, o pai de Isaque, certa vez estava na sua tenda, triste, abatido, porque ele não tinha filhos, e Deus tinha prometido que daria, a sua descendência seria como as estrelas, seria grande, né? Mas até aquela data ainda Abraão não tinha filhos, e o Senhor disse para ele: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E Abraão reclama com Deus e diz: Senhor, eu não tenho filhos, quem vai ser o herdeiro de tudo que eu tenho será o mordomo da minha casa, o Damasceno Eliezer. E então Deus dá uma palavra a Abraão. A palavra de Deus veio a Abraão e disse: não, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. E então Deus leva Abraão para fora da tenda e diz para Abraão: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua descendência, assim será a tua semente. E creu Abraão, isso lhe foi imputado por justiça. O que Deus fez com Abraão? Muda o foco. Abraão estava olhando para o problema: eu não tenho filhos, eu não tenho filhos. Mas Deus disse: sai para fora, olha para o céu, muda o foco, olha para cima, olha para Deus, olha para os céus, contempla as estrelas, comece a contar estrelas. Que você também seja um contador, uma contadora de estrelas. Que você transforme a sua realidade pela fé, porque somente pela fé nós podemos mudar aquilo que muitas vezes está atrapalhando, aquilo que nós não gostamos, mas Deus quer que a gente mude o foco, tire o foco do problema e olhe para aquele que pode dar a solução para o seu problema. É Deus que pode resolver o seu problema. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma excelente semana, que Deus abençoe a sua família, te proteja, te guarde. Esta é a minha oração em nome de Jesus por você. Amém.